Se o Brasil perde hoje para o Japão, agradeça a esse homossexual e ateu de 11 anos, Oliver Tsubasa Ozora, ou Capitão Tsubasa. Mangá que não apenas popularizou o futebol lá no Japão, mas que também foi um dos responsáveis pela criação da J-League, do Messi virar jogador de futebol profissional, revolucionar para sempre os mangás de esporte, reforçando ainda mais a técnica desenvolvida por Masami Kurumada, o autor de Cavaleiros do Zodíaco. Quer saber mais? Então acompanhe a gente logo após a vinheta. É bem comum você encontrar até hoje pessoas dizendo que Capitão Tsubasa foi o mangá que popularizou o futebol no Japão. E isso, sem a menor dúvida, é verdade, mas não do jeito que te contaram. O primeiro boom que o esporte teve lá na Terra do Sol Nascente foi durante as Olimpíadas de 1964, aquela que o Japão pagou para sediar e dizer para o mundo todo: "Oi mundo, não somos mais aquele país imperialista que quer dominar a Ásia, e nem trabalhamos mais com os nazistas, que nem existem mais. Agora somos caras legais, comprem tecnologia com a gente." Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse tema, do qual eu uso como base o filme Akira. Recomendo você assistir ele depois desse daqui. Depois das Olimpíadas, foi pintando alguns mangás de futebol ao longo dos anos, e o esporte foi se popularizando. Tanto que não é incomum você encontrar clubes escolares de futebol em mangás anteriores a Super Campeões. Então é claro que o esporte era conhecido lá antes desse mangá. Tanto é que a Copa do Mundo Sub-20 de 1979 ocorreu no Japão, e a seleção japonesa participou, e mesmo tendo sido eliminada durante a primeira fase de jogos, ela teve um desempenho até que satisfatório. O Japão não tinha nenhum tipo de campeonato japonês, então tinha pouquíssimos jogadores profissionais, e mesmo assim ele apenas perdeu de 1-0 para a Espanha e empatou com o México e com a Argélia, só não passando para oitavas de finais por conta do saldo de gols. Mas, provavelmente por conta desse Mundial de Clubes, que o jovem Yoichi Takahashi resolveu fazer um mangá de futebol, mesmo que ele claramente não dominasse as regras e nem tivesse partidas de futebol para assistir semanalmente. Sei que essa parte mais fantasiosa de Super Campeões é o que é mais criticada aqui no Brasil. Por estarmos acostumados demais com o esporte, achamos tudo viajado demais. Só que eu discordo. Usando uma frase que eu vi em Mangaka da Favela, justamente por ele não dominar o assunto, é que surgem as ideias mais incríveis. Brasileiro algum jamais teria essas ideias, justamente por conta da nossa familiaridade. Capitão Tsubasa saiu na Shonen Jump em 1981, ali quase no finalzinho de Ring Kakero. E vai por mim, isso é bem importante, confia em mim. Na época, a Shonen Jump não era campeã de vendas como é hoje em dia, e é há uns 40 anos. Quem dominava o mercado na época era a Shonen Magazine. Porém, os boxeadores do Zodíaco do Masami Kurumada estavam começando a virar esse jogo, pois o mestre tinha criado a fórmula perfeita do Battle Shonen, que ia muito além de amizade, esforço e vitória, mas sim algumas fórmulas, como torneios,
antigos rivais se tornando aliados, caras gostosos como protagonistas e aquela rivalidade masculina que beira tanto a amizade quanto o amor. Ah, mas os meninos de Super Campeões não são gostosos? Claro que pra gente que tem o Gojo como referência, eles são muito sem graças. Mas, para 1981, eles certamente eram os bichonens. Juntamente com Saint Seiya, Capitã Tsubasa estava no topo dos doujins yaois, tanto da década de 80 quanto a metade dos anos 90. Até Clamp fez doujins sobre isso. E a série naturalmente cria essa expectativa e esse ambiente, como os rivais Tsubasa e Kojiro, tanto se pegando fora de campo quanto dentro de campo, ou jogando juntos numa seleção japonesa. Você acaba criando uma seleção dos sonhos, só juntando os principais jogadores de cada time, que vamos acompanhando ao longo do mangá, e quando esse momento finalmente chega, vamos à loucura! Esse foi o primeiro mangá a testar pra valer esse método do Kurumada e obter enorme sucesso, sendo praticamente uma regra dos mangás de esporte e de luta daí pra frente. Super Campeões tem várias continuações e 4 versões diferentes do anime. O mangá original saiu na Shonen Jump e tem 37 volumes, e cobre 3 arcos. O torneio de futebol do ensino fundamental, ou Kids Dreams, o torneio do ensino médio, ou Boys Fighting, e o arco do Mundial Sub-16, ou J-Boss Challenger. Aquele arco que todo brasileiro conhece, que o Tsubasa vai jogar no São Paulo e tem um jogo contra o Flamengo, é na primeira sequência do mangá, o World Youth, que seria tipo um Capitão Tsubasa Z, sendo esse arco do Brasil o equivalente apenas à saga dos Saiyajins. Essa continuação, na verdade, tem 2 protagonistas, o Tsubasa e o Shingo Aoi, um talentoso meio-campista que passou um monte de aperto lá na Itália após ser enrolado por um empresário trambiqueiro. Ele seria tipo o equivalente do Gohan nesse mangá daqui. Inclusive, esse é um dos legais de Capitã Tsubasa. Nem sempre ele é o protagonista, nem sempre ele está no centro das atenções. Várias das sequências que existem, o Tsubasa mesmo ou mal aparece ou nem aparece, sendo totalmente focada nos personagens secundários. Por favor, não pule esse vídeo. Eu tenho um filho com necessidades especiais e preciso da sua ajuda para criá-lo. Você nos ajudará comprando qualquer coisa no nosso link da Amazon, seja um gibizinho, um Funko Pop ou até mesmo uma geladeira. Também cogite ser um membro aqui do canal. Você terá um vídeo exclusivo todo mês, inclusive todos os do ano passado. Então, por favor, nos ajude. O anime original contou com 128 episódios e cobriu os arcos Kids Dreams e Boys Fighting. E após algum tempo depois de ter terminado, ele ganhou uma continuação em ovas chamado Shin Capitã Tsubasa, do qual ele cobre o arco J-Boy Challenger, cobrindo assim então todo o mangá original. Esse primeiro anime é da onde surgiram vários memes e piadas, como por exemplo os campos de futebol que pareciam infinitos, e também ele é muito marcante por conta da sua trilha sonora e efeitos sonoros, do qual foi amplamente utilizado e replicado em vários animes dos anos 80 e 90. E a abertura Moete Hero
é um clássico japonês conhecidíssimo e sempre regravado por diversos artistas. A música, inclusive, cita o nosso samba brasileiro. Jojo samba, zigue-zague samba, zigue-zague samba. Após isso, um quinto filme foi lançado. E esse filme é muito importante, pois além dele contar uma história extra do mangá que serve como prólogo da continuação World of, ele também serve como final extra do anime original e prólogo do anime de 1994, Capitã Tsubasa J, que se trata, na verdade, de um remake da série original e uma peça promocional da J-League, uma espécie de campeonato brasileiro, só que japonês, que inclusive era isso que a gente jogava lá no Win Eleven do PlayStation 1. Como vários jogadores da época cresceram assistindo Capitão Tsubasa e se motivaram justamente por conta do anime original, e as emissoras de TV queriam trazer tanto público novo quanto público antigo para assistir esse campeonato japonês, um remake do anime foi encomendado para reforçar ainda mais a imagem do futebol na época. Somado isso a outros animes de futebol que acabaram passando na mesma época e a Copa de 1994, a J-League foi um sucesso. E foi essa versão que passou aqui na manchete, como super campeões. Nessa versão, os personagens têm corpos mais altos e mais esguios. Eles parecem mais velhos e mais bonitos do que verdadeiramente são. A série também é bem mais dramática que a original. Acredito que por conta dessa narrativa meio novelona e o design que bebia um pouquinho do Kurumada e as semelhanças com o primeiro Battle Shonen que conhecemos, muita gente acreditava que Super Campeões e Cavaleiros do Zodíaco eram do mesmo autor. Na época não tínhamos acesso fácil à internet e mesmo se tivéssemos, não teríamos informações fácil em português, o Google sequer existia e as revistas informativas nem sempre traziam a informação certa. O anime cobriu apenas o primeiro arco, Kids Dreams, e acabou pulando os outros dois, indo direto para a parte da continuação World of, adaptando ali o comecinho que já estava escrito. Graças a isso, conseguimos ver São Paulo e Flamengo em anime ainda na época da manchete. E esse é o único anime que tem o direito de usar esses nomes e marcas. Por isso, ele é tão difícil de se relançar e você não encontra para assistir aqui no YouTube. Na época, eu não gostava dessa parte deles adultos. Eu preferia a parte criança, que era muito mais fantasiosa e viajada. Mas essa partida do São Paulo contra o Flamengo foi bem legal de se ver, porque eu conheci os times de futebol, e foi especial para mim porque foi episódios que eu assisti com meu pai, que não gostava de anime, mas ele era fanático pelo Flamengo, e como ele nunca tinha visto o time do coração dele animado, para ele foi interessante de ver, mesmo que o Flamengo perdesse. Era legal ver personagens jogando no Maracanã e coisas que ele conhecia. E, claro, como todo pai, toda hora que acontecia uma jogada, ele falava aquele "que mentirada". O anime conta com a minha trilha sonora favorita dos 4 animes. A banda Face Free só lançou pedrada. Até as músicas B que você encontra da série, elas são excepcionais. E a abertura Fighting é tão emocionante que consegue me arrancar até lágrimas. Fighting tachimuka e donna kurushi ikoto demo. E o encerramento, Otokodaru, da Ayako Yamasaki, é um clássico também no Japão. Pena que a nossa versão brasileira ficou
tão fraquinha e boba, mesmo sendo cantada pela minha cantora brasileira favorita. Tem vídeo disso aqui no canal se você quiser saber quem cantava as músicas da nossa infância. Em 2002, iria acontecer a Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul. Então, nada melhor do que lançar outro remake de Super Campeões para tentar conquistar a meninada. O anime saiu juntamente com outra sequência do mangá, dessa vez o Road 2002. E novamente vamos ver mais uma adaptação do primeiro arco Kids Dreams. Só que dessa forma super apressada, super atropelada, socando tudo ali em apenas 19 episódios, porém eles acabam pegando alguns elementos do segundo arco, que é o Boss Fighting. Talvez a parte mais emblemática dessa mistura seja os gêmeos Tachibana usando o Skylab Hurricane nesse primeiro arco. Golpe mais maneiro de Super Campeões e que se o Neymar e o Vini Júnior não usarem, eu nem assisto as partidas. O anime é conhecido por tomar diversas liberdades narrativas, faz diversas mudanças em todos os arcos, pula novamente o Boss Fight e o J-Boss Challenger, e adapta de forma bem livre os arcos do Tsubasa no São Paulo, aqui chamado de Brancos, e o Flamengo de Domingos, e do Shingo Aoi no Milan, aqui chamado de Lombardia. E ele também adapta de forma breve o início do mangá Road 2002, com Tsubasa jogando no Barcelona, aqui chamado de Catalunha, do qual ele inclusive joga ao lado de Rivaú, baseado no jogador brasileiro Rivaldo. As eliminatórias Sub-20 e Copa do Mundo Sub-20 do mangá World of são adaptadas de forma tão livre e alterada que até é difícil comentar aqui. Outro anime que conta com uma trilha sonora incrível. Mesmo quem nem gostava desse anime, na época parava para ver a abertura Dragon Screamer. Dragon Screamer! Ayadu! Já em 2018, mais um reboot. Dessa vez do estúdio que adaptava JoJo's Bizarre Adventure. E que, pra mim, deu o tom galhofa ideal pra série. Esse anime adapta de forma bem mais fiel os arcos Kids Dreams e Boss Fighting. E sua continuação de 2023 adapta o J-Boss Challenger, cobrindo assim todo o mangá original. Espero que adapte os outros arcos também, com ou sem os nomes oficiais dos times de futebol. Esse remake usa diversas músicas dos animes anteriores, o que além de gerar nostalgia aos veteranos, cria uma ponte de ligação emocional com os novatos. Uma coisa interessante da franquia é que os jogos de videogame também trazem personagens oficiais, ou como os jovens gostam de dizer, personagens canônicos. A série, apesar de acompanhar Oliver Tsubasa Ozora e seus amigos da infância até suas carreiras profissionais, ele vem sempre trazendo os atuais jogadores de futebol dos últimos 45 anos, mesmo que seja sendo apenas através dos jogos de videogame. E atualmente temos, por exemplo, os personagens Mumbapa e Reymar, baseados em um dos maiores jogadores de futebol da atualidade, e também daquele jogador de pôquer que é subcelebridade, metido sempre fofoca, que é ex-personagem da Turma da Mônica e futuro vencedor da Fazenda 2030. Capitão Tsubasa não inspirou apenas os japoneses a jogarem futebol,
mas crianças do mundo inteiro. O anime foi um sucesso absoluto em Portugal, França, Espanha e em toda a América Latina. E é bastante comum você encontrar diversos jogadores alegando que só começaram a praticar o esporte para valer após se empolgarem a ver o desenho. Os jogadores de maior destaque que já declararam esse amor e gratidão ao anime, na minha opinião, são o Zidane e o Messi. Bom, gente, é isso. Capitão Tsubasa tá saindo aqui no Brasil pela Panini num valor absurdo, na minha opinião. Mas, se você quiser comprar, compra no nosso link aqui, porque ajuda pra caramba. Eu quero pegar esse mangá, mas o preço tá me afastando. Talvez eu pegue ele durante as promoções, mas eu queria pegar principalmente as continuações. Eu, apesar de não ser um grande fã de futebol, eu acho esse mangá essencial. Esse vídeo aqui, na verdade, era para eu comentar tanto curiosidades da série, quanto o primeiro arco, que é o Kids Dreams. Só que esse vídeo já ficou aqui muito grande e eu não quero que ele dure 1 hora e que eu leve mais um mês para lançar vídeos aqui no canal. Então eu vou dividir esse roteiro aqui em 2 partes e eu falo de Kids Dreams uma outra hora. É isso aí, gente. Não deixa de se inscrever, compartilhar, manda esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem quase 20 vídeos exclusivos. E eu vou cobrir todo o mangá de Capitão Tsubasa. No caso, eu vou ver através do anime o remake de 2018 e o de 2023 e o primeiro arco lá de Yu-Gi-Oh! World Wolf, aquele que o Tsubasa joga no Brasil. Pelo menos esses daí eu garanto que eu vou ler e vou analisar aqui com vocês. E isso não vai atrasar os de Yu Yu Hakusho e nem as outras 2 séries que eu tô preparando. É isso aí, até a próxima.